Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês vão vídeo pro canal aqui. Fazer um vídeo em Romanos 7. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabia que a lei de autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher está casada e está ligada ao marido, enquanto ele vive, mas se ele morrer, está livre de lei de casamento. Enquanto se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei, mesmo que volte a se casar com outro homem, não está adulterando. E também vós, meus irmãos, morreste quanto a lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Mas quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigados pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos pela lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. Mas vivimos de acordo com a nova administração do Espírito, não com a velha forma da lei escrita. A lei condena, Jesus liberta. Pelo que concluiremos, a lei é pecado de forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Enquanto na realidade eu não havia conhecido a cobiça, se na primeira lei não tivesse tido não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes vivia sem a lei, mas agora veio o mandamento do pecado e viveu, e eu fui ferido de morte. Descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Enquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim de forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio de que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse realmente maligno. Por conta do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, entretanto sou limitado pela carne, pois já fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que eu não quero, o que eu quero, isso eu não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrega a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Existindo não sou mais eu que determino meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Não quer dizer que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não existe bem algum, por quando desejar o bem está presente no meu coração, contudo eu não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que exige em mim. Assim descubro a lei em minha própria carne. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. O ritmo da minha alma tem o prazer na lei de Deus, contudo vejo outra lei agindo no membro do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-se prisioneiro da lei e do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei e o pecado. A graça de Deus não é desculpa por você pecar. Peça a Deus ajuda para lutar contra o pecado. Peça para Ele limpar sua mente, limpar o seu coração. E peça que o Espírito Santo te ajude a não pecar. Que nós não queremos, porque por causa da natureza pecaminosa, nós não fazemos o bem que queremos fazer, mas o mal que não queremos, esse fazemos. Como diz a palavra aqui. Você tem que resistir ao pecado com uma vida regada de palavra, adoração, remissão. O inimigo ele é forçado a ir embora, porque você não tá dando brecha para ele. Tape as brechas, ore, repreendendo os pecados, repreendendo o diabo. Quando resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Busque a sua libertação com Jesus hoje. Você foi livre desse pecado para sempre. Em nome de Jesus. Pecou, se limpa. Ora pedindo perdão e se limpa. Tá entendendo? E tenta mudar. E para conseguir esse primeiro tem que tentar.
Deixa Deus ser teu Pai, seu Senhor, ser seu Senhor e deixe que o Espírito Santo tome o controle da situação, para que assim ele te dê força para não pecar. Você tem que se sujeitar ao Espírito Santo, você tem que se sujeitar a Deus, para que assim você não peque mais. O pecado traz grandes danos à sua vida. Você me entende bem? O pecado é danoso para a alma, para o corpo, para a alma e para o corpo do ser humano. Porque tem pecados que você comete contra o próprio corpo. Pecados sexuais, por exemplo, você comete contra o teu próprio corpo. E só Jesus pode te limpar, pode te libertar disso. Se liberte, meu amado. Se liberte com o sangue de Jesus hoje. Quebra essas correntes. Destrua tudo que é ruim. Que a luz de Deus destrua tudo que é ruim. Destrua toda a treva. E que as correntes sejam desfeitas. Em nome de Jesus. Para que assim você possa se ver realmente livre. Toda a maldade, malignidade que está vindo. Que você possa quebrar esses padrões. Que você possa ser mais puro e mais bondoso. Que estar sujo é uma coisa, agora querer ficar na sujeira para sempre é outra. Você merece melhor. Você merece o melhor. Não ser escravo do pecado. Se liberte, meu irmão. Se liberte do pecado, meu irmão. Antes que ele destrua você. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom. Deus abençoe, galera. Tchau. Eu vou indo.